E quando você foi fazer o vestibular no terceiro ano do ensino médio e no cursinho, você esperava passar já? Como Eu foi? esperava. E foi um choque de realidade enorme quando eu não passei, né? No meu terceiro ano do ensino médio, eu não passei em nada, nenhuma faculdade que eu tinha prestado. Eu prestei 7 faculdades, né? O Enem, a FUVEST, Unicamp, Unesp, Unifesp, FAMERP e FAMEMA. E eu não fui para as segundas fases, eu não fui aprovada, não fiquei nem perto de passar. E foi assim, um choque, porque como eu era uma boa aluna, tirava boas notas, eu sentia que daria para passar. O problema é que eu não tinha técnica de resolução de prova. Eu não sabia nem, eu não conseguia nem terminar a prova. Eu deixava um monte de questão sem fazer que eu tinha que chutar, eu não conseguia administrar bem o meu tempo. Só que quando eu estava na escola, fazia os simulados, eu até conseguia, então eu sentia que eu tinha uma chance, mas na verdade eu passei longe. E foi o meu primeiro grande não, assim, né? Foi uma decepção que eu lembro que quando eu cheguei da Unicamp, corrigi minha prova e vi que estava super longe de conseguir passar, eu chorei tanto, mas tanto, que meu nariz até começou a sangrar, o desespero total, assim. Foi o primeiro choque, mas eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser médica, que eu queria fazer medicina. Então, fui lá eu pro cursinho. E eu tinha isso na minha cabeça, eu vou fazer cursinho até atingir o meu sonho. E Então, aí, tinha. você tá estudando na USP? Como é? Conta um pouco, você tá em qual ano? Então, eu estou no quinto ano de medicina lá na USP e está sendo incrível. E nossa, eu nem acredito que eu já estou no internato, porque se parar para pensar, ano que vem, no finalzinho, eu já vou ser médica, é uma loucura. Passa muito rápido. Eles falam isso mesmo, né? Na faculdade você nem vê, no piscar de olhos já está terminando, e é assim mesmo. É verdade. E como foi o caminho para passar? Você lembra bem como foi? Então, sim, eu decidi que eu queria medicina quando eu tinha 14 anos. Então, eu estava entrando no ensino médio e eu já tinha tomado essa decisão, que eu queria ser médica. Então, o meu ensino médio, ele foi de bastante estudo. Isso é uma coisa que sempre me perguntam. Ah, você era estudiosa ou não? Era da turma do fundão? Eu era uma aluna bem estudiosa e ainda assim eu precisei de 2 anos de cursinho para ser aprovada. Eu fiz o cursinho no Poliedro, aqui de Campinas. E eu acho que a minha trajetória, ela dá para ser dividida em 3 fases, assim. Teve a fase do estudo no ensino médio, que não foi muito bom, muitas coisas eu precisei melhorar. Aí veio o primeiro ano de cursinho, que também faltou algumas coisas para conseguir passar depois no segundo ano. Legal. E quando você foi fazer o vestibular no terceiro ano do ensino médio e no cursinho, você esperava passar já? Como Eu foi? esperava. E foi um choque de realidade enorme quando eu não passei, né? No meu terceiro ano do ensino médio, eu não passei em nada, nenhuma faculdade que eu tinha prestado. Eu prestei 7 faculdades, né? O Enem, a FUVEST, Unicamp, Unesp, Unifesp, FAMERP e FAMEMA. E eu não fui para as segundas fases, eu não fui aprovada, não fiquei nem perto de passar. E foi assim, um choque, porque como eu era uma boa aluna, tirava boas notas, eu sentia que daria para passar. O problema é que eu não tinha técnica de resolução de prova. Eu não sabia nem, eu não conseguia nem terminar a prova. Eu deixava um monte de questão sem fazer que eu tinha que chutar, eu não conseguia administrar bem o meu tempo. Só que quando eu estava na escola, fazia os simulados, eu até conseguia, então eu sentia que eu tinha uma chance, mas na verdade eu passei longe. E foi o meu primeiro grande não, assim, né? Foi uma decepção que eu lembro que quando eu cheguei da Unicamp, corrigi minha prova e vi que estava super longe de conseguir passar, eu chorei tanto, mas tanto, que meu nariz até começou a sangrar, o desespero total, assim. Foi o primeiro choque, mas eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser médica, que eu queria fazer medicina. Então, fui lá eu pro cursinho. E eu tinha isso na minha cabeça, eu vou fazer cursinho até atingir o meu sonho. Sim. E assim, essa dor, assim, essa sensação ruim que você tem quando você não passa, isso demorou quanto tempo para ficar melhor, para você sentir um alívio, assim? Olha, no meu terceiro ano do ensino médio,
aliviou depois de algumas semanas, não demorou muito tempo. Até porque eu tinha um exemplo na minha casa. Minha irmã mais velha também fez medicina na USP e ela também precisou de 2 anos de cursinho. Então, meus pais tentavam conversar comigo, mostravam para mim, é realmente muito difícil. As pessoas, às vezes, precisam fazer 1, 2 anos ou mais de cursinho para passar, porque é um curso concorrido. Então, ok, eu fui, aceitei a ideia e ok. Foram algumas semanas, eu comecei no cursinho bem. Mas quando eu não passei depois do meu primeiro ano de cursinho, ou seja, ter sido necessário um segundo ano de cursinho foi pior. Aí eu precisei de alguns meses para assimilar a ideia. Não foi tão fácil quanto no terceiro ano do ensino médio, porque eu já me sentia mais preparada. Eu sentia que eu estava pronta para entrar na faculdade. Eu achei que depois de um ano de cursinho eu já ia conseguir. Eu tinha realmente melhorado muito, né? A quantidade de acertos melhorou bastante, a minha classificação melhorou muito, mas ainda assim faltou um pouquinho para eu entrar. Aí eu só fui aceitar e entender que essa seria a minha realidade. Eu tinha passado acho que uns 2 ou 3 meses por aí. Eu ia no cursinho bem abalada, precisei conversar com os psicólogos, conversava bastante com o coordenador do cursinho. Às vezes eu chorava um pouquinho na aula, e porque eu sentia que não era para eu estar ali, assim, era para eu estar na faculdade. Só que as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. Isso é uma coisa que eu até estava conversando no Instagram. Às vezes a vida fala uns nãos pra gente que a princípio não faz sentido. Para mim, para Giovana lá no primeiro ano de cursinho, eu estava prontíssima para entrar na faculdade. Não tinha por que isso ter acontecido, eu precisar de outro ano de cursinho. Mas agora eu vejo que as coisas aconteceram como deveriam. Estou na mesma faculdade que a minha irmã, a gente mora juntas, tá pertinho aqui de casa. Então, apesar de no começo você não conseguir enxergar o motivo, no futuro as coisas ficam claras do porquê aconteceram dessa forma. Sim. Tá, e aí vamos conversar sobre os anos de cursinho então. Uhum, Qual que foi a diferença, assim, ou pode ir um por um e conta uhum, depois o que que você mudou no ano que você sim. passou. Muitas coisas mudaram. Quando eu estava no meu terceiro ano do ensino médio, eu estudava para as minhas provas, né? Então eu fazia resumo, eu prestava bastante atenção na aula, anotava tudo que os professores falavam, mas eu não tinha feito muitas provas antigas, então eu não sabia controlar muito bem o meu tempo de prova. E isso foi uma coisa que melhorou muito no meu primeiro ano de cursinho. Eu aprendi a controlar o tempo de prova, eu me familiarizei com as questões de vestibular, porque isso é uma coisa que eu não tinha, aquela manha. Os vestibulares, eles têm umas questões parecidas, né? Um tipo de exercício que sempre cobra isso ou aquilo, né? Tem um padrão. Eu não sabia nada sobre isso. Então, muitas vezes eu sabia o assunto, mas eu não sabia como que ele era cobrado. Então, isso eu aprendi no meu primeiro ano de cursinho. Eu fiz bastante questão, bastante prova antiga, então eu não tive mais problema com o tempo, mas ainda assim faltou algo a mais. Faltaram alguns pontinhos para ir para a segunda fase da Unicamp e da FUVEST. Eu fui para a segunda fase da Unesp, no meu primeiro ano de cursinho. E nas dissertativas eu senti algumas dificuldades. Eu falava, nossa, eu lembro que eu estudei isso, mas não está vindo na minha cabeça a resposta. Eu lembro de eu ter estudado, mas não conseguia fazer uma boa resposta dissertativa. Então, esse foi mais ou menos o resumo do meu primeiro ano de cursinho em questão de resultado. E como que eu estudava? Eu estudava seguindo a minha agenda do cursinho. Então, os professores falavam para mim, você tem que fazer esse exercício. Chegava em casa, me organizava para resolver os exercícios que eles me passavam. Se eu tinha muita dificuldade no assunto, eu até fazia um resumo. Se não, eu já fazia um estudo teórico um pouco mais dinâmico, eu lia as minhas anotações, lia o material do cursinho, a apostila, e tentava fazer os exercícios. Aí, nossa, tá difícil? Fazia um resumo, estudava um pouco mais a teoria. Aí foi mais ou menos assim, né? Fazendo bastante simulado, porque no poliedro eles tinham simulado quase todo final de semana. Eu nunca faltava, nunca faltei em simulado. Isso eu acho super importante, né? É um treino fundamental. E no segundo ano de cursinho, algumas coisas mudaram.
Eu percebi que eu precisava melhorar o meu estudo de teoria, porque eu senti falta disso quando eu estava fazendo as dissertativas. Eu lembrava que eu tinha estudado o assunto, mas não saía a resposta direito. Então, o que eu comecei a fazer? Eu lia periodicamente as minhas anotações, o meu caderno do cursinho. Então, vamos supor que eu estava na aula 10 de História. Aí eu pegava, eu voltava na aula 1 e lia. Às vezes, assim, só eu estava no intervalo de aula, por exemplo, ia começar a aula, eu dava uma lida. Isso foi fazendo com que a matéria ficasse fresca na minha cabeça. Então, isso foi um grande diferencial para mim. Eu fiquei mais confiante quando eu cheguei no final do meu segundo ano de cursinho, tendo estudado um pouco melhor a teoria. E eu fiz muito mais exercício. Por quê? Como eu estava no segundo ano de cursinho, algumas aulas eu já tinha visto 1 milhão de vezes. Já tinha visto as aulas no terceiro ano do ensino médio, depois no primeiro ano de cursinho. Aí era a mesma aula no segundo. Então, vamos supor, aula de física de velocidade média, que é uma coisa que, né, a gente aprende desde lá de trás do ensino médio. Eu já sentia confiança naquele assunto. Então, durante a aula, eu parei de anotar. Eu não fazia anotação da aula, eu fazia exercício durante a aula. Isso é uma coisa que eu não recomendo se a pessoa não se sente segura com a teoria. Mas como eu já tinha certeza de que aquele assunto eu dominava, eu fui e fiz um monte de exercício. Então, na aula, durante 1 hora, enquanto o professor estava falando as coisas da teoria, eu fiz, sei lá, uns 30 exercícios enquanto isso. Do mesmo assunto da aula? Do mesmo assunto da aula, isso, para não ficar uma banana na cabeça, né? Às vezes eu até parava, eu olhava a lousa, via, não, tudo isso eu já sei mesmo, dava aquela conferida, ok, eu realmente sei esse assunto e voltava a fazer exercício. Então, isso ajudou bastante o meu estudo. Eu chegava no final da aula, eu já tinha várias dúvidas para tirar com os professores. Isso é uma coisa que é importantíssima, na minha opinião, você tirar dúvida com o professor. Você discutir com ele no final da aula. Eu sempre, quando dava um sinal, eu já ia lá para frente. Essa conversa que você tem com o professor ajuda a esclarecer os assuntos na cabeça. Então, isso foi um diferencial no meu segundo ano de cursinho também. Então, a ler periodicamente as minhas anotações e fazer esses exercícios nas aulas que eu já me sentia segura. E continuei com os simulados. Esses exercícios você fazia em todas as matérias? Então, depende. Se eu sentia que eu não estava 100% segura, aí eu não fazia. Mas vamos supor, na aula de história, geografia, se eu falava, ok, isso aqui eu já sei, aí até eu fazia. Então, o meu parâmetro era, eu me sinto segura com isso ou não, independentemente da matéria. Aham. Tá. E aí, à tarde, quando você saía do cursinho, você fazia provas antigas em casa? Como era? Então, como o material do poliedro era composto por questões de provas antigas, eu não sentia a necessidade de pegar a prova antiga e refazer em casa, porque muitos exercícios eu já tinha feito. Então, se a pessoa tem um material, a apostila, que já é feita de exercício de vestibular, às vezes pode ficar um pouco repetitivo. Isso é uma coisa que eu percebia. Então, em casa, eu não pegava, imprimia a prova e refazia, porque o meu material já era todo feito dessas questões. Eu já tinha feito as provas antigas por meio dos meus exercícios de casa. Então, isso eu não fiz, mas por conta dessa circunstância, de eu estar com material que já tinha as questões antigas. Então, se a pessoa fala, não, meu material não é composto por questões das provas antigas, eu não tenho muito esse contato, então, com certeza, eu falo, refaça as provas antigas, porque você tem que ter esse contato com as questões que já foram formuladas. Então, quando eu chegava em casa, eu não fazia provas antigas, eu fazia as tarefas que eles me passavam. Eu não tinha um cronograma de estudos baseado em horas por matéria. Por exemplo, 2 horas de biologia, 3 horas de história e 1 hora de física. Não era assim, eu não gostava de me organizar dessa forma. Eu seguia um cronograma, eu seguia a minha agenda, na verdade. Então, eu chegava em casa e eu via, bom, eu tenho essa tarefa para fazer. Aí, eu organizava o meu dia para tentar resolver as tarefas que eles passaram naquele dia. Se por acaso não desse tempo de eu terminar, aí eu organizava no dia seguinte, via se podia usar o intervalo de aula ou algum horário, por exemplo, voltando para minha casa, no transporte, aí eu fazia dessa forma. Mas eu fui imprimir prova antiga e fazer assim, só na segunda fase da FUVEST, porque aí o meu objetivo não era nem a questão em si, porque muitas questões eu já tinha feito. O objetivo era o treino do tempo.
para eu chegar na prova mais tranquila, treinar, escrever naquele espacinho, aí sim eu imprimi e refiz. Tá. Quais que eram as matérias mais difíceis para você? Então, você sabe que isso é uma coisa engraçada? Eu não tinha dificuldade em uma matéria específica. Às vezes eu tinha dificuldade em assuntos dentro das matérias, mas eu não tinha aquilo de, física é o meu calcanhar de Aquiles, ou química. Às vezes tinham assuntos dentro daquelas matérias que eu tinha mais dificuldade. Por exemplo, ótica dentro de física eu achava super difícil. Mas as outras matérias, os outros assuntos da física eu gostava. Legal. Tá. E aí, então, aí nesse segundo ano de cursinho, que você fez tudo isso e foi lá Uhum. fazer as provas, como foi antes das provas? Você ficou tensa? Como foi? Muito. Eu sou uma pessoa bastante ansiosa, eu tive que trabalhar isso ao longo do ano. Eu ficava muito assim, frio na barriga, aquele nervoso. E uma coisa que me ajudou bastante foi o seguinte: ao longo do meu segundo ano de cursinho, eu fui tentando trabalhar uma coisa na minha cabeça, que é o seguinte: a ansiedade, ela surge porque a gente está diante de um desafio. A ansiedade normal, não estou falando da ansiedade patológica, que requer tratamento com profissional. A ansiedade do período do cursinho. Ela surge porque a gente está diante de um desafio, de uma coisa nova. Não significa que eu não estudei o suficiente. Não significa que eu não dei o meu melhor. Porque às vezes as pessoas sentem essa angústia e pensam, eu não fiz o meu melhor, eu não estudei o tanto que eu devia. Mas uma coisa não tem a ver com a outra. Você pode ter feito tudo certo, mas você vai sentir essa ansiedade, esse nervosismo por ser uma situação diferente e desafiadora. É uma resposta do nosso organismo. Da mesma forma que a gente sente sede, o corpo, quando está diante de um desafio, ele tem essas sensações que, frio na barriga, às vezes sente mais vontade de usar o banheiro, a mão sua. Então, eu fui tentando fazer esse trabalho na minha cabeça. Antes das provas, eu pensava, tudo bem eu me sentir ansiosa, eu não vou eliminar a ansiedade da minha vida. Isso foi uma coisa que me ajudou muito. Não ficar brigando com essa sensação. Não ficar querendo extinguir totalmente. Existem formas de amenizar. Você tem coisas que podem ser feitas para você se sentir melhor. Mas você querer extinguir totalmente, isso você vai estar brigando com uma coisa que é fisiológica, né? Uhum. Então, o que eu fazia? Eu tentava, antes das provas, ouvir música. Eu não gostava de, até o portão abrir, até a prova começar, eu não gostava de ficar no meio da multidão, sabe? Sempre fica um monte de gente ali na frente, e eu não gostava. Isso me deixava mais ansiosa ainda, daquele monte de gente, que tanto de pessoa conversando. E às vezes tem uns cursinhos que põem até música lá na frente, já fico, gente, parece uma festa o negócio. Sim. Aquilo eu não gostava, então eu ficava debaixo de alguma sombra, ficava com a minha mãe, eu não gostava de conversar muito, isso me ajudava. Então você tem que identificar o que faz você voltar a um estado de maior tranquilidade. Mas tendo em mente que eliminar 100%, isso ninguém consegue, né? Porque faz parte do ser humano você sentir essas coisas diante de uma situação desafiadora. Com certeza. Sim. E aí você entrava na escola, entrava lá na sala, sentava. Pois é. E você sabe que isso é uma coisa que eu tive que trabalhar também. Eu me incomodava muito com pessoas que balançavam o pé durante a prova. Sabe quando a pessoa fica balançando o pé na carteira? Isso era uma coisa que me tirava a concentração de um jeito. Eu ficava super desconcentrada. Isso no meu primeiro ano de cursinho chegou até a me atrapalhar. Na Unicamp, a pessoa na minha frente não parava de mexer o pé. Não parava de clicar a caneta, sabe? Nossa! Então, o que eu fiz no meu segundo ano de cursinho? Eu entrei na sala, eu encarei para todas as pernas que estavam ao meu redor e eu mentalizei, elas vão balançar durante a prova e tudo bem. Eu já me preparei, falei, elas vão, sabe? Isso vai acontecer. Todo mundo balança o pé, eu mesma balanço o meu pé enquanto eu tô fazendo prova. Então, isso foi uma coisa que eu fui mentalizando. Vão ter essas distrações e não tem problema. Tentar aceitar essas circunstâncias, às vezes é até melhor do que você ficar brigando com elas, sabe? Aham, com certeza. Sim, eu lembro na minha tocou música, era brega, calypso, assim, do lado da prova. Já pensou você fazer prova Nossa, assim, não. maior barulho?
Exatamente. Daí isso é uma coisa que eu tentava pensar. Vão ter essas distrações, elas vão existir. Quanto mais cedo você aceitar que elas vão existir, melhor. Exatamente. Tá. E aí você conseguiu fazer a prova, apesar desses problemas, assim? Sim, sim, exatamente. Isso é outra coisa que eu gosto muito de ressaltar. Você vai sentir todas essas coisas, mas quando você entrar no embalo da resolução das questões, você consegue resolver a prova. Você vai vendo, opa, essa aqui eu sei, esse sentimento vai melhorando. E quando você vê, você tá igual no simulado, resolvendo as questões e sem mais esses sentimentos e pensamentos te atrapalhando. Isso é uma coisa que acontece, a prova começa a fluir de uma forma e deu tudo certo, assim, eu seguia a sequência das questões. Tem gente que gosta de começar por determinada matéria, por determinado assunto, pelo que tem mais facilidade. Eu já sou diferente. Para todas as provas, eu gostava de começar do início ao fim. Isso é uma característica minha, porque eu gostava de olhar para trás nas folhas e ver, opa, isso aqui está feito, agora é o resto para frente que falta, sabe? É uma questão visual para mim que me ajudava, né, a me sentir melhor durante a prova. Então, isso foi para todos os vestibulares, de todas as faculdades, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Eu gostava de começar pela primeira e seguir à frente, né? Então, deu tudo certo na hora de fazer a prova, sim. Esse sentimento vai melhorando, você vai vendo que você está resolvendo a questão e você está controlando bem o tempo. Então, vai acalmando, sim. E no ano que você fez o quê? Primeiro a Unesp, depois Unicamp, FUVEST, ou Enem primeiro? Você A lembra? ordem, nossa, a ordem. Eu acho que as minhas duas primeiras provas foram a PUC e Jundiaí. Tá. Aí depois, não vou lembrar qual foi a ordem. O que veio primeiro? Ah, tá. Eu sei que a Unicamp veio primeiro que a FUVEST, isso eu lembro. Tanto é que eu já tinha ficado meio. Fiquei um pouco abaladinha, porque na Unicamp eu não fui bem. Tanto é que eu nem fui para a segunda fase da Unicamp. É isso que eu Uma queria coisa, falar. se uma coisa influenciou na outra, né? Isso. A Unicamp eu fiz primeiro, porque eu lembro que isso me deixou um pouquinho assim incomodada. Eu me senti uma treineira na Unicamp. Isso no meu segundo ano de cursinho, eu me senti uma treineira. Aquela prova é totalmente fora do meu perfil, porque acontece isso. As pessoas têm perfis de prova, existe um determinado tipo que a pessoa se identifica mais, né? Questões mais subjetivas, outras mais objetivas. A FUVEST, por exemplo, é bem objetiva, é aquele tipo de questão, você sabe ou não sabe? O Enem já tem mais interpretação de texto, então eu não gostava muito da prova do Enem. A Unicamp também às vezes tem umas interpretações de texto assim. Eu preferia a prova mais objetiva. E da Unicamp também é mais ou menos assim, não é muito o que eu gosto de resolver. Eu prefiro as questões da FUVEST, da VUNESP. Mas, enfim, fui lá eu fazer a Unicamp e foi uma prova que eu não me dei bem. Assim, as questões eu não consegui entender o que estava sendo solicitado. Tinha aquela pessoa na minha frente tremendo a perna. Tinha uma pessoa do meu lado que estava comendo o hambúrguer do Bob's, aquele cheiro de cheddar. A Nossa! pessoa levou até um milkshake. Eu ficava, gente do céu, esse negócio vai cair, vai Prova. no meio da prova, um hamburgão, aquele cheiro, assim. Falei, gente, Deveria ser proibido isso, não é possível. não foi um dia muito bom para mim. Eu não fui como eu esperava, mas eu lembrava da minha irmã. A minha irmã, ela fez todos os vestibulares e ela passou apenas na USP. Então, isso eu já tinha na minha cabeça. Você não precisa ser aprovado em todas as faculdades que você presta. Você não precisa ir bem em todos os vestibulares. Você precisa de uma vaga. Então, foi isso que eu tentei colocar na minha cabeça. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu passei em 5 faculdades, mas eu não fui nem para a segunda fase da Unicamp. E tudo bem. Você não precisa ir bem em tudo. Você não tem que passar em todas as provas que você está prestando. Você precisa de uma vaguinha. Então, eu fui com esse raciocínio para a prova da FUVEST, e isso me ajudou bastante também, ficar pensando que as minhas chances não terminaram, eu estava no jogo ainda, eu tinha outras provas para fazer, eu tinha, né, eu não gostava muito da prova da Unicamp, mas pode ser que a da FUVEST eu tenha ido melhor, e realmente foi o que aconteceu. E aí você fez a prova e corrigiu o gabarito, como foi? Eu corrijo o gabarito, nossa, eu saio da prova, já fico atualizando a página para ver como que, para ver como que o gabarito sai, assim, eu gosto de corrigir o gabarito. Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que parar e pensar bem. Você tem que pensar o seguinte: se você for mal
Isso vai atrapalhar o seu rendimento? Isso vai atrapalhar os seus estudos nos dias seguintes? Se você achar que sim, é melhor não corrigir. No meu caso, eu preferiria ver logo o que aconteceu, dar uma olhadinha nas questões que eu errei, e eu não sentia que isso ia fazer eu parar de estudar, ou queria me desmotivar muito. É claro que você fica chateado se você não vai bem, mas eu não sentia que isso iria impedir, parar, fazer com que eu não estudasse bem. Então eu corrigia. Eu corrigia de todas as provas, inclusive da segunda fase também eu olhava. Até na segunda fase, eles sempre tem um Não, cartão. peraí. Vamos por parte. Foi mal, vamos por parte. Então, você corrigiu o gabarito e Uhum. aí você teve. Você lembra quantas questões você acertou? Em qual você disse? Na FUVEST. Eu fiz 71, de 90. 71. A Tá, nota de corte desse ano foi 69. tá. E aí, você. Porque você não sabe a nota de corte. Então eu tinha certeza absoluta que eu não tinha passado. Que Tinha não tinha certeza. passado. Não tinha certeza. Tinha certeza. Eu saí da prova, eu falei, mãe, não deu. Falei pra ela, a prova foi muito difícil. Eu já saí da prova com essa sensação que eu tinha ido muito mal. E depois eu corrigi o gabarito, é que eu tive certeza. Eu falei, não deu de jeito nenhum, porque nenhuma nota de corte da FUVEST tinha sido tão baixa assim, né? As notas de corte eram 76, tudo acima, assim, né? Então, eu tinha certeza que não era o meu ano, não tinha dado certo para a FUVEST, né? Mas aí eu cheguei no dia seguinte no cursinho e o coordenador falou que todo mundo tinha ido muito mal, que as pessoas estavam indo assim, 10 Abalado. pontos a menos do que se fazia nos simulados, que estava uma coisa bem assim, esquisita. Aí eu falei, ixi, meu Deus, né? Aquele pontinho de esperança já voltou, né? E o meu coordenador falou para mim, eu acho que você vai para a segunda fase, eu acho que vai cair muito na nota de corte. Até aí eu não tinha acreditado muito, não. E aí eu descobri qual foi a nota de corte saindo da prova da FAMERP. Eu saí da prova da FAMERP, a minha irmã escreveu num cartaz, ela pegou uma folha grande, ela escreveu 69 FUVEST, e aí eu fiquei sabendo que tinha dado certo. Foi assim que eu descobri que a nota de corte tinha caído muito, mas eu tinha certeza que não teria dado certo. Eu saí da prova certo. Falei para minha mãe, falei, não deu. Tava muito difícil, eu chutei 2 questões que eu não sabia resolver. Então, eu falei para ela que não tinha dado e acabou dando. Bacana. É bom, assim, eu acho bom quando a prova é um pouco mais difícil do que quando é muito fácil e você não pode errar nada, como esse ano Exatamente. agora. Exatamente. Esse ano a margem que você tem de erro é muito baixa. Você imagina, errar 7 questões ou menos é uma nota de corte muito alta. Eu nunca fiz mais de 80 pontos de 90 nas minhas provas. É uma coisa muito difícil de ser alcançada. Imagina 83 ainda. As pessoas que fizeram 80, 81, 82, que Exato. super notão e não foram. É uma coisa muito angustiante. Eu acho que o que faltou foi talvez aumentar um pouco as vagas para a segunda fase, porque aí você coleta uma quantidade maior de candidatos, né? Porque a nota de corte não é uma coisa definida por alguém, é uma consequência do desempenho dos alunos. Mas se eles pegam mais gente para ir para a segunda fase, aí tem uma chance da nota de corte abaixar. Né? Eu acho que faltou um pouco vezes, isso. né? Hoje eu acho que são 4 vezes. Exatamente, vai diminuindo muito, então fica complicado. Sim, tá. E aí, então, você continuou estudando depois da FUVEST, porque você tinha a FAMERP. Isso. Isso, exatamente. Eu continuei a minha rotina de estudos normal, eu fui para todas as aulas de revisão no cursinho. Isso é algo que eu acho que me ajudou muito, porque como eu já estava muito cansada, quando eu ia para a aula, meio que era forçada a prestar atenção, a fazer parte daquele estudo. É passivo, né? Você está assistindo a aula, mas ainda assim é um estudo. Então, me ajudou bastante ir para a aula no momento em que eu estava muito cansada, em que o meu estudo ativo não estava tão bom. Então, eu fui para todas as aulas, eu continuava a fazer os exercícios que os professores passavam, e foi assim que eu fui seguindo até as últimas provas. Tá. E a FAMERP, você lembra mais ou menos foi o quê? Umas 2 semanas depois da FUVEST? Quantas semanas eu não vou lembrar, não. Já faz tempo, né? Faz. Já faz 4 anos já. Não, assim, a minha pergunta é no sentido, então, de
você já começou a estudar para a segunda fase, então logo depois da FAMERP? Segunda fase da Sim, FUVEST? em nenhum momento eu parei de estudar, porque eu sempre tinha alguma prova para fazer, Aham. entendeu? Então, assim, eu fui descansar depois da segunda fase da FUVEST. Não tive nenhum, eu não parei assim, nossa, você não descansou uma semana, não aconteceu isso. Eu continuei a estudar até a minha última prova, porque foi uma sequência. Eu não Aham. lembro exatamente qual veio primeiro, mas elas estavam próximas uma das outras. Então, eu continuei indo para as aulas, continuei fazendo os simulados, né, do cursinho, fazendo as minhas redações e resolvendo os exercícios que os professores foram passando. Tá, legal. E você foi treinando com provas da segunda fase também? Aí essa questão de imprimir a prova antiga, eu fui fazer isso só para a FUVEST, porque para as outras, foi o que eu expliquei, não tinha necessidade. A gente tinha uma apostila desse tamanho, que era a revisão 2. Tinha a revisão 1 da primeira fase e a revisão 2 da segunda fase, compostas apenas por questões da segunda fase. Então, às vezes, eu até pegava a prova, dava uma olhada, eu falava, essa questão eu já fiz. Então, eu ia estar refazendo questões que eu já tinha feito, na verdade. Então, Tá. é a mesma coisa da primeira fase. Eu senti que não teria motivo de eu fazer questões que eu já tinha resolvido, né, e que eu já sabia, já lembrava da questão. Para a FUVEST é que eu fiz isso para treinar bem o tempo, o espacinho, né, que você tem que adequar para você escrever lá dentro. Mas para as outras provas eu não peguei, eu vou imprimir e vou refazer essa prova. Aham. E alguém corrigia as suas questões da segunda fase? No cursinho, por exemplo? Sim, eles corrigiam. Todos os simulados, eles eram todos corrigidos e a gente tinha um aplicativo também que dava as resoluções para gente. Era bem completinho nesse sentido. Tinha a resolução, o professor marcava se você acertou, errou, e depois a gente tinha a explicação no nosso aplicativo. Então, isso era bem bacana, assim. Quando eu imprimi a prova antiga para fazer em casa, aí isso não era corrigido, isso foi, né, em casa mesmo que eu imprimi Aham. para fazer. Aí eu pesquisava a resolução na internet mesmo e Aham. ia dando uma olhadinha por lá. Aham. Não, eu pergunto porque às vezes quando a gente faz assim em casa, sem ninguém corrigir, você pode escrever um textão na resposta, ou você pode enrolar, assim, usar palavra-chave na resposta. Então é legal que eles corrigiam. Sim, não, com certeza. Isso é uma coisa muito importante. Você pode estar achando que você está acertando tudo, mas na verdade Uhum. não está, né, de acordo com o que a banca está esperando, né, como resposta da questão. Então, isso é muito importante mesmo. Inclusive, se eu não me engano, a Unicamp disponibilizava as respostas esperadas, Ainda né? fazem. Aham. Eles ainda fazem isso? Fazem. Isso é ótimo. Você olha exatamente o que ele estava querendo. Quando ele fala cite 3, é para citar 3 e não É. 10, né? Então, eu acho que isso é super E não é para importante. explicar, é para citar. Isso, seguir os comandos que eles estão dando é muito importante. Se é cite, é cite. Se é explique, é explique. Então, isso é uma coisa que requer treino também. Porque às vezes não adianta se empolgar. Já vou colocar tudo que eu sei do assunto aqui na questão. Você Exato. tem que seguir os comandos, né? Porque eles têm ali um checklist do que o aluno tem que escrever Aham. para pontuar. Então não adianta você colocar outras coisas, isso não vai fazer você pontuar mais, né? E você pode ser até penalizado, né? E vai que você coloca uma coisa Exatamente. errada também. Isso, aí já complica. Tipo, cita 3, você cita 5, sendo que um foi errado. Exatamente. Então é melhor você escolher as 3 se você tem certeza, e cite Aham. as 3 que Ou me as 2 que pediram. você tem certeza e pronto. Tá. E então foi isso a segunda fase, você foi mais tranquila para a segunda fase? Mais tranquila. Ou não muito? Olha, eu acho que não muito, viu? Acho que foi mais ou menos igual a primeira fase, aquelas sensações e você acaba pensando na sua trajetória toda. E eu fui tentando controlar esses sentimentos, pensando em confiar no que eu fiz e não no que eu estava sentindo. Eu estava Sim. sentindo que parecia, né, aqueles sentimentos negativos de que as coisas não iam dar certo. Eu parava e pensava em todo o meu esforço ao longo desses anos, em tudo que eu abri mão, em todos os sacrifícios que eu tive que fazer, em tantas horas que eu estudei, e eu tentava pôr isso na minha cabeça, que eu fiz o melhor que eu pude. Isso também é uma coisa que ajuda bastante na hora de controlar esses sentimentos, né? Então a ideia é essa, saber que eles vão aparecer e saber o que você tem que pensar ou fazer para você se sentir melhor depois.
Sim, com certeza. E aí, então, na sua época eram 3 provas, né? Eram 3 dias. Uhum, isso mesmo. O primeiro dia era português e redação. O segundo dia tinham várias matérias, tinha matemática, geografia, história, Era acho que tinha sim, inglês. todas as matérias, eu acho. Aham. E daí o terceiro dia era a prova específica. Aí tinha física, química e biologia, se não me engano, essas três para medicina. Tá, só desliguei o microfone, passou um carro aqui. Ah, Tá. tá. E aí, é, aí depois de separou, você descansou, se permitiu assim, vou ficar um tempo sem estudar, você não sabia se tinha passado, né? Imagino. Ah, depois da segunda fase da FUVEST? Aham. Ah, sim, aí eu entrei de férias, né? Eu descansei até sair os resultados mesmo. E antes de sair o resultado da USP, saíram alguns outros, então isso foi me deixando muito feliz. Eu passei em Jundiaí, aí eu passei na PUC. Depois disso, veio o resultado mais importante para mim, porque a princípio eu não tinha intenção de cursar a faculdade particular. Eu prestei para treinar, até porque a prova de Jundiaí, quem fez é a VUNESP, né? Então eu queria treinar, é o mesmo estilo de prova da FAMERP, da FAMEMA, da Unifesp, etc. Mas eu ainda, se eu passasse apenas nas particulares, eu pretendia continuar no cursinho e tentar um pouco mais para entrar em uma pública no estado de São Paulo. Eu nunca tive uma faculdade com a qual eu sonhava, tipo, quero apenas USP ou quero apenas Unicamp. Eu não tinha isso. Eu queria fazer medicina. E eu gostaria de fazer no estado de São Paulo uma faculdade pública por questões de facilitar, né, para minha família e estar mais perto deles. Mas eu não tinha uma instituição com a qual eu falava, eu quero essa, né? Eu queria ser médica, né? E estar fazendo a medicina numa instituição de qualidade, independentemente de qual fosse ela, né? Então, quando eu passei na FAMERP, aí sim eu senti que eu não tinha mais anos de cursinho pela frente, né? Porque é a faculdade pública de Rio Preto, eu tinha família lá, então eu fui, eu fiz a matrícula, isso já me deixou super tranquila, ainda não tinha saído o resultado da USP, mas eu já tinha certeza que cursinho não ia ter, então foi ótimo isso. Aí depois saiu o resultado da FAMEMA, na FAMEMA eu passei na segunda chamada. Inclusive, o meu nome nem tá na lista, porque eu não declarei interesse, para não pegar a vaga de alguém. Eu já tinha passado na FAMERP, entre as duas eu preferiria a FAMERP, mas a minha classificação, né, eu seria chamada na segunda lista. E daí depois veio a surpresa, né, da USP, que saiu um pouco depois de tudo isso. Eu já tinha feito a matrícula na FAMERP e tudo. E, nossa, aí foi uma sensação muito diferente, porque tinha muitas coisas envolvidas, né? Eu poderia estar bem mais perto da minha família, eu ia morar com a minha irmã, a instituição é maravilhosa, a infraestrutura, tudo. Então, nossa, eu chorei tanto, mas tanto quando eu vi. Tava lá, você foi convocada. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, com certeza. E como foi a comemoração? Teve? Então, teve aqui em casa, né? Entre família, a gente se reuniu para comer hambúrguer, todo mundo veio, e depois de um tempinho teve a festinha dos aprovados no Poliedro também. Então, todos os que foram aprovados foram lá para o Poliedro para conversar com o pessoal, a gente também se pintou, tudo. E foi muito bom, foi uma época muito feliz e toda aquela angústia que você sente, aquele peso de não saber o que vai ser o seu ano seguinte, que é uma sensação horrível. Você fala, o que vai ser de mim? Você está dando o seu melhor, mas você não tem nenhuma garantia de que tudo aquilo vai dar certo, né? Tudo aquilo vai embora, você sente aquela leveza. Então, nossa, foi muito bom. E aí depois você foi se matricular, foram começar as aulas? Aí a gente foi para São Paulo para fazer a minha matrícula e tem a semana da recepção na USP, que por causa da pandemia esse ano não teve como ter, né? Mas é uma semana maravilhosa. Tem festas, tem várias palestras, os veteranos mandam um monte de mensagem. Então, ao longo do dia, você recebe 60 mensagens, assim, de veteranos falando: venha conhecer o vôlei, venha conhecer a natação, venha conhecer não sei o quê. E tem várias ligas acadêmicas, e tem um monte de coisa que você pode se envolver.
E aí tem festa para os calouros, a gente tem a semana inteira, tem comida de graça pra gente, então a gente tem as palestras e tem os coffees, vários lanchinhos, tem noite da pizza, tinha hambúrguer, até açaí de graça eles colocaram lá pra gente. Tem toda uma semana de festa, assim, que é muito bacana para você conhecer os seus colegas, conhecer os veteranos e saber, né, o que a faculdade tem a oferecer, todas as oportunidades, é muito bom. Sim. E agora, como que tá? E como foram esses anos aí de faculdade? Conta um pouquinho para quem quer. USP. Uhum. Nossa, foram anos muito bons, de muito estudo, mas isso é uma coisa que as pessoas me perguntam. Você estudava mais no cursinho ou na faculdade? No cursinho era pior, tá? Isso vocês podem ficar tranquilos, o cursinho é muito pior, porque no cursinho você não tem a escolha de tipo, ah, não, hoje eu não vou fazer nada, eu faço semana que vem. Na faculdade, dependendo de quando vai ser a prova, você consegue manejar melhor os seus estudos e organizar bem, né, o lazer com os estudos. O primeiro ano da faculdade, ele pode ser um choque para algumas pessoas. Não foi para mim, porque eu já tinha minha irmã lá, então eu já sabia o que me esperava. Mas são matérias que não tem muito a ver com a medicina em si. Né? Tem muita bioquímica, tem muita biofísica, biologia molecular, vai ter matemática. Então, assim, não é um ano assim, com as matérias super agradáveis, mas na USP a gente ainda tem o privilégio de poder conversar com os pacientes desde o primeiro ano. Então, no primeiro semestre, a gente já podia conversar com os pacientes, a gente tinha matérias para isso mesmo. O foco dessas conversas não é o diagnóstico da doença daquele paciente. A gente conversava sobre a experiência da doença dele. Então, como que está sendo para você estar no hospital? O que você teve que mudar no seu dia a dia? A sua rotina, como que mudou? Como que isso afetou seus familiares? O que você pensa sobre estar aqui? Então, a gente tinha essa conversa com os pacientes, isso é importantíssimo para a formação de um médico humanizado. Um médico que não pensa apenas na doença do paciente, mas que reconhece que ele é um ser humano com todas as suas esferas, né? Tudo isso tem que ser considerado para ter um bom tratamento. Então, a gente tinha essa conversa, você já aprende a falar, né, com o paciente, que isso é uma coisa que exige treino, prática, né, como tudo na vida. E daí, a partir do segundo ano, começa a ter mais gostinho de medicina. Você já vai usar o seu estetoscópio, você já vai aprender a fazer o exame físico, a conversar para tentar entender qual é o diagnóstico daquele paciente. E no terceiro ano vai ter muita prática, vai bastante. O terceiro e quarto ano vai bastante para o hospital. Aí a gente tem que escrever os casos clínicos, a gente manda para os professores, aprende sobre as doenças, sobre as síndromes. E agora, no quinto ano, vai ser mais ainda, né? É praticamente só hospital mesmo, as aulas teóricas diminuem muito. Até o quarto ano, a gente tem bastante aula teórica, lá nos anfiteatros da faculdade mesmo. Para quem não sabe, o campus da Medicina USP fica em Pinheiros, não é junto da cidade universitária, que fica lá no Butantã. Né? Na USP tem isso, a medicina fica num campus, direito fica em outro também. E às vezes a gente tem que ir também para a cidade universitária, a gente tem algumas matérias lá, principalmente no primeiro ano, a gente vai lá para o Butantã, a gente tem bastante aula de anatomia, os cadáveres ficam lá. Isso é uma coisa que o pessoal assusta, né? Fala, nossa, os cadáveres, né? E como foi? Conta aí como é. Então, você sabe que para mim foi muito natural, assim, e ninguém na minha turma ficou muito assustado, assim, não... você vai mexer bastante com cadáver, você tem cadáver para todas as matérias, então, eles dissecam, né, o corpo humano, né, e, por exemplo, para ortopedia, você vai ter o sistema muscular, os ossos, mas para o sistema digestório, aí você vai ter a parte dos órgãos internos, né, para você aprender, e tem provas com os cadáveres, a gente tem as aulas com eles e as provas. Então, por exemplo, eles colocam um alfinetinho e perguntam, qual é o nome desse músculo? Qual é o nome desse ligamento? Né, o que é isso aqui? E aí você tem essa prova, que eles chamam de gincana, que você vai passando pelas estações e tem um tempo para você ficar em cada uma das estações para nomear, né, para você aprender anatomia, assim que funciona.
então tem bastante contato com os cadáveres, principalmente no primeiro e no segundo ano, mas é tranquilo, o cheiro é ruim por causa do material que eles usam para conservar, mas acostuma, incomoda o olho no começo, mas todo mundo sai bem disso, não tem nenhum caso que a pessoa não consiga lidar, sabe? Aham. E vocês criam muitas amizades também, né? Fazendo esses experimentos juntos. Ah, com certeza, né? Você tá ali, tudo, essas coisas novas, né? Você acaba criando muitos laços e também com o esporte, né? Eu participei da Atlética por 2 anos e pouquinho. Depois eu saí da Atlética, mas também é algo que ajuda bastante a fazer amizade, as festinhas que todo mundo vai. Você tá na aula vendo essas coisas super diferentes, então sim, isso ajuda bastante a criar amizade e tudo mais. Aham, legal. Tá. E deixa eu te perguntar, assim, voltando um pouco para o vestibular, o que a gente estava Uhum. até falando desse ano que foi muito, que a nota aumentou muito, né? Assim, para quem Sim. tirou 81, 82 questões, o que que Nossa, sim. você, o que que você falaria assim para alguém que, nossa, deu o máximo e quase passou? Olha, o que eu falaria é o seguinte: não desista diante de um não. Até chegar a minha vez, eu recebi 18 nãos. Por que 18? Porque foram 7 faculdades que falaram não para mim no meu terceiro ano do ensino médio, mais 7 faculdades que falaram não para mim depois do meu primeiro ano de cursinho, e mais 4 faculdades que falaram não depois do segundo ano de cursinho. Eu não passei na Unicamp, eu não passei na Unifesp, eu não passei na Unesp, eu não passei pelo Enem. Mas, por outro lado, eu passei na USP, na FAMERP, na FAMEMA, na PUC, em Jundiaí. Então, qual que é a moral dessa história? Não pare, não desista do seu sonho quando uma instituição te fala não. Você vai passar em outras. Você vai passar em outras faculdades que vão te falar sim. Então, eu recebi hoje mesmo mensagem de pessoas falando que foram mal na FUVEST ou que não passaram por 1 ou 2 pontos, só que passaram na FAMEMA. Recebi hoje essa mensagem de manhã. Então é isso que vocês têm que entender. Não deixe o seu sonho de lado depois que você ouviu esse primeiro não. Pode ser o segundo, o terceiro não. O que importa é que você continue a estudar e tenha na sua cabeça que o seu sonho é o mais importante. Com certeza. Perfeito. E como as pessoas podem falar com você? Podem me mandar mensagem no meu Instagram, @usp.medicina, eu respondo todo mundo que manda mensagem. Eu vou organizando meu dia para responder as pessoas. Fiquem à vontade para tirar dúvidas. Eu adoro, respondo com áudio, assim. Eu gosto muito, é um prazer poder ajudar vocês e fazer parte da trajetória. Então, Giovana, muito obrigada pela sua participação aqui, pelo seu tempinho. Imagina, foi um prazer participar, contar um pouquinho da trajetória para vocês. Acho muito importante isso, porque alivia você ouvir, né, de uma pessoa que está do outro lado da história. É um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês. Com certeza. Então, tá bom, obrigada. E para quem está escutando, só ir lá no Instagram da Giovana, que é usp.medicina. E é isso. Então, obrigada, boa Obrigada faculdade a para você. você. Ah, obrigada. E a gente vai se falando então. Isso mesmo. Obrigada.